Olá, sejam bem-vindos ao vídeo Tomada de Decisões Relacionadas ao Balanço Patrimonial, que tem por objetivos interpretar as informações contidas no balanço patrimonial, aplicar os conhecimentos no processo de tomada de decisão, compreender os reflexos nas variações patrimoniais e tomar decisão para que a entidade alcance seus objetivos. Vamos lá? A contabilidade tem por finalidade fornecer informações aos seus usuários para que eles sejam capazes de tomarem decisões de maneira eficiente. As demonstrações contábeis proporcionam diferentes dados aos usuários para que adquiram conhecimentos sobre a situação econômico-financeira da entidade. O balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis que auxilia os usuários a avaliarem o patrimônio da entidade dentro de um determinado exercício. Através dela, é possível conhecer os bens, direitos, obrigações e o capital próprio da entidade. Os valores que compõem o ativo, tanto circulante quanto não circulante, representam as aplicações de recursos oriundos do capital próprio ou de terceiros. Afinal de contas, qual entidade não precisa de móveis, veículos, equipamentos e máquinas para exercer suas atividades? Algumas entidades possuem mais imobilizados que as outras, pois o setor de atividade demanda mais ativos corpóreos, por exemplo, indústrias. Por exemplo, bancos não precisam de tanto imobilizado, ele pode ter menor valor registrado do que uma indústria. Outras entidades não possuem estoques, por exemplo, prestadoras de serviço, enquanto outras apresentam valores relevantes em seu balanço patrimonial. Podemos falar aqui de empresas varejistas. Por isso, é essencial conhecer o negócio da entidade, bem como o setor de atividade para realizar uma análise eficiente. A origem de recursos é proveniente de capital de terceiros, registrado no passivo circulante e no passivo não circulante, e ou capital próprio, patrimônio líquido. Mas o que seria melhor para as entidades? Adquirir recursos com capital próprio ou com capital de terceiros? A resposta é: depende. É preciso conhecer as ofertas de captação de dinheiro no mercado e a capacidade de geração de fluxo de caixa da entidade, bem como analisar a situação econômica do país. Dessa maneira, a entidade poderá escolher quanto à captação de recursos ou a aplicação de capital próprio. É importante destacar que, se a escolha da entidade for capital de recursos com terceiros, ela deverá avaliar os prazos, curto ou longo, negociados. Sabemos que as obrigações de curto prazo são registradas no passivo circulante. Portanto, geralmente temos salários, impostos e fornecedores a pagar nesse grupo de contas, que estão diretamente relacionadas com a atividade operacional da entidade. Uma análise comum relacionada ao passivo circulante é feita através do capital circulante líquido. Esse indicador compreende a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Assim, quando a entidade possui ativo circulante maior que passivo circulante, ela apresenta sobra financeira, ou seja, ela tem uma boa situação. Na situação inversa, ela apresenta déficit, ou seja, o passivo circulante nós temos mais obrigações do que o ativo, que são os bens e os direitos. Então, ela precisa ser financiada com recursos de terceiros. No passivo não circulante, temos as obrigações de longo prazo. Em algumas situações, o fluxo de caixa da entidade demonstra que ela terá a capacidade de saldar seus compromissos no futuro. Por isso, elas renegociam os prazos com terceiros, transformando as dívidas de curto para longo prazo. No patrimônio líquido, temos o capital próprio da entidade. Podemos analisar os resultados, lucro ou prejuízo, apurados ao longo do tempo, a constituição de reservas e o investimento dos sócios na entidade, através do registro do capital social. Os sócios avaliam a rentabilidade do negócio através do patrimônio líquido. O balanço patrimonial é considerado uma fotografia da entidade porque evidencia o patrimônio da entidade em um determinado exercício.
Através dessa demonstração contábil, os usuários podem avaliar liquidez, endividamento, nível de atividade e rentabilidade da entidade. Além disso, podem comparar os valores atuais e passados apresentados no balanço patrimonial, verificando as alterações patrimoniais ao longo do tempo. Por exemplo, um analista pode pegar o balanço patrimonial de julho de 2021 e comparar com as informações registradas em julho de 2020. Para a realização de cálculos dos índices e análise das variações patrimoniais, é importante compreender o negócio, o setor de atividade e ter noções de finanças e economia. Dessa maneira, será realizada uma análise consistente e eficiente sobre a entidade em um determinado período. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Até a próxima!